Muito boa tarde ou bom dia, senhores telespectadores, dependendo da hora que nos estejam a ver. Estamos em 30 Minutos com um programa da Publia TV, hoje com alguém ligado às artes e ligado ao ensino, a professora Lilinda Trindade, a quem desde já agradeço a presença e a disponibilidade. Lilinda é calipulense, é professora, é poeta, é música, é pintura, fez um curso complementar de acordeão, toca piano, aliás o piano é, como me confidenciou, uma das suas paixões. Lilinda é também pintora, foi organista do Paço Ducal de Vila Viçosa, está representada em várias coleções particulares, colaborou em vários jornais do Alentejo, foi premiada em diversos jogos florais e figura em antologias de poesia, como na Antologia dos Poetas Alentejanos do século XX, realizada por Francisco Dias da Costa, provavelmente a mais importante antologia feita até hoje sobre poetas alentejanos. Eu, permito-me, começava este programa, não é normal, é também uma novidade, por declamar um dos seus imensos poemas, que tem muitos, eu sei que tem muitos. Vou ler um que se calhar é um poema muito marcante na sua vida de poetisa e talvez seja aquele que depois a inspirou, ou este o motivo que a inspirou a escrever tantos e tantos com que nos presenteou. Chama-se Momentos. Abriram-se as roseiras do jardim ao vires à minha casa pela tardinha, e veio pousar-me à porta uma andorinha só para te ver passar ao pé de mim. Eu vi-me num palácio de marfim como uma afortunada princesinha, ciosa de uma joia que era minha e que eu guardei feliz até ao fim. Não era sonho não, que a tua imagem enchia a minha casa como um grito, e eras mesmo tu e não uma miragem. Sentado ao pé de mim, de fronte erguida, à nossa volta estava o infinito. Já não contava o tempo nem a vida. Lilinda, estamos a ouvir, acabamos de ouvir um poema seu, um poema que sei que lhe é muito querido e por isso escolhi para abertura. Este foi um dos motivos pelos quais nos presenteou com tantos e tantos sonetos e poemas. Tenho muitos e tenho um livro para publicar. Já publiquei um mais pequeno, mas este é maior e tenho feito muitas coisas, muitos poemas novos e gostava de publicar também. Tenho muito para dizer, muito para escrever. Este livro, provavelmente o título dele será Sem Limites, porque eu acho que a poesia não tem fim, não tem limites. É como o universo, há sempre muito para dizer. E há sempre muito que me inspira. E eu tenho prazer em escrever, mas também não escrevo quando quero. É preciso ter um motivo muito forte que me toque profundamente para conseguir escrever. E estou também a escrever a minha biografia, que vai a pouco e pouco, não sei quando terminarei, mas tenho sempre muito que dizer, porque eu tenho um mundo cheio de muita coisa para fazer e para dizer, para transmitir às outras pessoas. Agora tenho colaborado no Diário do Sul todas as semanas, têm sido publicados poemas meus e agora há pouco tempo ganhei o primeiro prémio de soneto nos Jogos Florais de Monforte. Já tinha ganho em Monforte há vários anos, tinha ganho uma menção honrosa e este ano, em novembro, foi a última vez que recebi um prémio. Recebi um diploma, recebi uma medalha como primeiro prémio de soneto e queria que eles vão depois publicarem os poemas que foram premiados num livro. Mas geralmente estes jogos florais onde eu tenho participado, já também representei Vila Viçosa em Lolé, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Viçosa, é com tema obrigatório, o que se torna muito difícil. E eu, quando recebo os convites para participarem e vejo o tema obrigatório, a primeira impressão dá-me, creio que não sou capaz, que é difícil, mas depois fico com pena de não participarem. E a pouco e pouco as coisas, é como se fosse um novelo de linha a desenrolar. Começam a vir as ideias e acabo por escrever. Estamos a falar de poesia. Poesia. Mas a Lilinda também é música, sim, é pintora, é pianista, acordeonista. Exatamente. Este programa tem como objetivo principal mostrar aos nossos jovens
e à comunidade educativa, as pessoas da nossa terra, o que fazem, como se interessaram e como desenvolveram a sua atividade aqui. Como é que foi concentrada tanta arte, tanta mestria numa só pessoa? Como é que isso foi possível? O que é que a senhora fez para ter todos esses dons tão grandes? Eu também pergunto a mim mesma. Bem, mas acho que estas coisas também são hereditárias. O meu pai era um artista também. O meu pai era também pintor, era principalmente escultor. E deixou muitos trabalhos feitos em esferovite que brevemente irão ser expostos. E então, o meu pai era pintor, também músico, o meu avô era maestro. E acho que isto é muito hereditário. E as coisas acontecem, eu não sei porquê, mas tenho facilidade. Comecei logo pequenina a fazer desenho, arriscava às paredes, a minha mãe ralhava comigo. E a escrever. Comecei a despertar para a escrita e para o desenho. Depois o meu pai, como o meu avô teve uma orquestra, o meu pai era o pianista da orquestra. E eu, em pequena, comecei a ver o meu pai, tínhamos em casa um piano. E via o meu pai tocar piano. Depois eu e o meu irmão, se o meu pai ver, íamos tentar tocar, experimentar a tocar nas teclas. Mas claro, ainda não era nada definido. Mas um dia o meu pai apareceu em casa com um acordeão que comprou em segunda mão a uns palhaços de um circo que aí esteve. Eles estavam com muitas dificuldades e acabaram por vender ao meu pai um acordeão. O meu pai apareceu em casa com o acordeão, por sinal ainda o tenho. É um Moner, que é é uma boa marca. E então o meu pai chegou a casa, começou a experimentar a tocar o acordeão e eu e o meu irmão ficámos deslumbrados. E o meu pai começou a tocar, e com a mão esquerda a tentar tocar nos botões da mão esquerda. O acordeão era teclado de piano. Depois do meu pai sair, eu e o meu irmão íamos experimentar a tocar, mas o meu irmão batia-me. Não queria deixar tocar, porque eu estragava o acordeão. Ele é que sabia, ele era mais velho do que eu, 5 anos. Não me deixava mexer no acordeão. E acabou por tocar, começou a tocar. O meu pai, quando me viu tocar, ficou muito comovido. O meu pai não sabia. A minha mãe disse, olha, que eles mexem no acordeão. E eles brigam que ele não a deixa mexer no acordeão. E era o meu irmão. Batia-me. Tu estragas um acordeão. Mas acabei por tocar também. E o meu pai dizia à minha mãe, deixa eu já brigar, que não me importa. Deixa eu não me meter, finge que não sei. E um dia a minha mãe disse ao meu irmão, para ir tocar no acordeão. E o meu pai escondeu-se lá em casa. E quando o ouviu tocar, o meu pai ficou muito comovido de ouvir tocar. E então, a partir daí, deixou-me tocar. Depois, mais tarde, o meu irmão, com o dinheiro que o meu avô lhe dava, acabou por comprar um acordeão mais pequeno. E acabámos por tocar os dois. Mas é que isto é uma paixão muito grande com a música. E com o desenho a mesma coisa. O meu pai desenhava, e eu via o meu pai desenhar e experimentar. Mas ele riscava as paredes, riscava o chão, apanhava bocados de carvão, escrevia. E a pouco comecei, fui para a escola, a professora mandava-nos pintar a lápis de cor e aguarelas. E foi muito despertar. Depois comecei a ver que tinha facilidade em reproduzir aquilo que via. Comecei a pintar. Às vezes pedia ao meu pai dia para comprar aguarelas. E claro, comecei-me a desenvolver na pintura. Mais tarde, esteve aqui em Vila Viçosa, comecei a pintar nos quadrinhos. Estive aqui em Vila Viçosa numa missão estética de férias das Belas Artes. O professor Varão Aldemira, que era um professor das Belas Artes, isto em 1959. E acontece que eles vieram para Vila Viçosa estagiária a convite da Câmara Municipal, que nessa altura era o engenheiro Portas. E a Fundação da Casa de Barbosa convidou-os, vieram estagiar para Vila Viçosa e fizeram aqui um estudo à volta de, fizeram depois quadros muito bonitos, os monumentos de Vila Viçosa e herdeiros do Alentejo. E então viram-me fazer um desenho que eu estava a copiar, não sei se era colorinho, viram-me fazer um desenho e acharam muito interessante, e então contactaram comigo, começaram a perguntar se eu gostava de fazer desenho. Bem, estabeleceu-se como direi, uma ligação tão grande com eles que eu comecei a dizer que gostava de ir para as Belas Artes. E eles quiseram conhecer o meu pai, falaram com o meu pai.
para o meu pai me deixar ir para as Belas Artes. O meu pai disse que não. Não, porque não era curso para raparigas e porque era um curso sem futuro e nós não tínhamos família em Lisboa. E então, que não era possível eu ir para Lisboa, isso era um curso que não dava nada, não era um curso próprio para mulheres. Comigo também estava um moço aqui de Vila Viçosa, um moço que é o Nuno Portas, que é o pai do Paulo Portas. Que é o arquiteto. É o arquiteto, que era para a minha idade, o Nuno Portas. E então eu e o Nuno Que morava cá. Morava cá, eu e o Nuno Portas começámos a falar. E ele disse, eu provavelmente vou para as Belas Artes, que assim, o meu pai não me deixa. Acontece que depois eles fizeram uma exposição aqui na Câmara com os trabalhos todos que fizeram aqui, como digo, da exploração que fizeram aqui à volta de Vila Viçosa e convidaram-me a mim e ao Nuno Portas, eu tenho lá o catálogo, em que estão 4 quadrinhos meus aguarelas e também do Nuno Portas. Já me recordo os quadros que ele apresentou. Eu sei que era uma natureza morta ao meu. Era um motivo alentejano, um monte alentejano, uma paisagem e até se não estou em erro, até uma chaminé com uma lareira que fiz em aguarelas. Depois foram para Lisboa e levaram-nos os quadros para Lisboa. Depois mais tarde mandaram-nos para o correio, que eram aguarelas, eram os quadros com os passos partos. Acontece que, o fim disto tudo, o Nuno Portas foi para as Belas Artes e eu não fui. E você foi com guia de marcha para Évora para ter uma profissão de mulher. Exatamente. Que era? E eu depois também tinha o bichinho da música e o meu avô foi o meu grande professor, que eu aprendi muito com o meu avô. O meu avô era uma sumidade em música. Ele foi mestre da banda aqui de Vila Viçosa. O seu avô materno? Paterno. Paterno. O meu avô materno era o Orives, era o dono daquela Orivesaria Santos, era o pai da minha mãe. O pai do meu pai tinha propriedades, tinha herdades, mas dedicava-se à música. E tinha uma paixão tão grande para a música, que eu falo isso tudo na minha biografia. E eu ia todos os dias à casa do meu avô, às lições, quando era miúdo. Depois, quando fui para Évora, já não, mas enquanto andei cá a estudarem, ia à casa do meu avô. E aprendi muitíssimo, aprendi a tocar missas. O meu avô tinha um grupo coral com as meninas do asilo, raparigas costureiras, empregadas das lojas nesse tempo. Formou um grupo, cantávamos em Nossa Senhora. Nos sábados havia missa cantada em Nossa Senhora. E o meu avô era organista no palácio. E eu comecei a aprender música sacra. Estudei música sacra com o meu avô. Por fim já era eu que tocava o órgão no palácio, embora ele fosse, porque a Casa de Bragança mandava buscar de carro para nos domingos às 11 horas tocar na missa. E acabei por tocar e aprendi muito com ele. E um dia sugeri ao meu pai que gostava, não podia ir para as Belas Artes, mas que gostava de ir para o conservatório. E o meu pai, quer dizer, podia ser uma pessoa com dificuldades monetárias, mas não. O meu pai era empresário, era negociante de azeites, foi o fundador do Lagar, que agora é o hotel, era o Lagar, foi fundado pelo meu pai. E a estação de serviço também foi feita pelo meu pai e até ele é que foi o arquiteto da estação de serviço que temos além. E meu pai diz-me assim, olha, esses cursos não é próprio para raparigas. Isto nos anos 50, nos anos 60, porque hoje é diferente a vida. E o meu pai quer dizer, podia ter dificuldades monetárias, mas não, achava que não era cursos para mulheres, que era bonito ser professora. E então, a Liolinda saiu professora. A Liolinda foi para professora, fui para Évora, de certo modo contrariada, porque dizia, eu ia adorar rapazes, mas há coisas engraçadas, eu tenho um espírito de adaptação, eu sou muito sociável e tenho muita alegria de viverem e não fiquei desanimada por isso. E então fui de marcha para Évora. Comecei a estudar em Évora, pois, e adorei o curso, adorei os rapazes, e quando me reformei senti muita falta dos rapazes. Gostei muito dos rapazes, gostei muito de ensinar. E acontece que eu, depois de estar na escola, eu com a facilidade que tinha de desenhar, eu tirava muito partido do ensino, porque eu utilizava muito desenho e punha-os a pintar e fazia exposições na escola. Quando era a altura do Natal e às vezes no fim do ano, eu obrigava o rapaz, obrigava é como quem diz, sugeria-lhe fazerem uns quadros, e então fazia-lhe exposições na sala de aula, depois convidava as outras professoras, os outros meninos, para irem ver os trabalhos dos meus alunos. Quer dizer, sentia-me realizada neles. E ensinei muito através do ensino, que me resultava muito bem. Acabei por ficar
com um curso diferente daquilo que eu gostava, mas nem por isso me deixei de sentir realizada, porque gostei muito do ensino também. Da música a mesma coisa, porque o meu irmão, também com o bichinho da música, ele era empregado na Atlascopo, mas também músico, organizou um conjunto, tinha aí era o Star Melodia. Star Melodia. Eu acabei por tocar com o conjunto do Que eu ainda ouvi tocar. Ouviu? A inauguração do Café Framar, nós fomos tocar e eu tenho lá a fotografia que estou com eles. Ainda toquei com eles e toquei num conjunto que se organizou aí com o Sr. Castro, que era o violinista, o Sr. Bencatela, que era o Sr. Rosado. E então formámos um grupo a benefício dos bombeiros, a benefício da obra dos bombeiros. Nós formámos uma orquestra, fizeram teatros muito bonitos aqui em Vila Viçosa e nós participávamos na parte musical. E ainda toquei com o meu irmão em vários espetáculos a benefício dos bombeiros e da Sociedade da Música. E ainda hoje estou disposta a colaborar quando eles necessitarem da minha ajuda na parte musical. Porque eu vivo muito estas coisas e sente-se mais linda? Sente-se mais pintora, poetisa ou música? O que é que a preenche mais? Preenche-me mais a música, mas sinto-me mais pintora do que música, porque eu tenho mágoa de não ter seguido os estudos. Que é claro, eu tenho a paixão da música, como sabe, e até inclusivamente já com uma certa idade, quando fiquei viúva, que vim para Vila Viçosa viver com a minha mãe, que vivia em Ovas, meu marido era do exército. E então vim para Vila Viçosa e exerci, estive em Borba 9 anos. Quando estava em Borba tive conhecimento que havia uma escola de acordeões em Estremoz. E então eu pensei logo ir estudar, quer dizer, agora apanhava-me sozinha liberta, agora era eu que ia, agora ninguém mandava. E então como é que fiz? Fui para Estremoz, matriculei-me na escola de acordeões, estudei em Estremoz 3 anos, ia todas as semanas, 2, 3 vezes. Do Orfeão Tomás Alcaide? Sim, era do Orfeão Tomás Alcaide, e era aquela parte da escola de música de acordeões. Estudei em Estremoz e depois o senhor Edmundo Antunes, que era o meu professor, e depois mais tarde tive outro professor que também era acordeonista e que agora é professor em Elvas. E então fui fazer exames a Lisboa, ao Instituto Musical Matone. Fui fazer exames a Lisboa. Até por sinal foi engraçado porque o Paulo já era jovem aí com os seus 18 anos. O Paulo, para os telespectadores, é o seu filho, também é artista, é acordeonista, é pianista e também então, é professor. Mas é engraçado, quando cheguei em Lisboa, Instituto Musical Matone, o Paulo foi comigo, acompanhou-me e, claro, depois fui chamada para a aula de teoria, de solfejo e depois de prática de tocar. E um professor chamou o Paulo, porque pensava que era o Paulo que ia fazer exame. Quando viu o Paulo comigo, chamou, sem ver o meu nome, chamou porque pensava que era ele. Ele achou muita graça, porque afinal era a mãe, não era o filho. Fui fazer exame. E tenho lá os diplomas do curso de acordeão. Mas o curso de acordeão são 9 anos. O professor Matone disse-me, para poder ir mais longe, os estudos de acordeão e tirar o curso completo, eu tinha que ir para Lisboa. Não se conjugava uma coisa com outra, porque eu era professora em Borba, era professora primária, não podia deixar a escola para poder ir para Lisboa. Mas mesmo assim ainda consegui realizar um pequeno sonho, mas claro, não ficou completo. E fiquei com muita pena. Sinto-me mais realizada na pintura e na escrita. Na música não, porque acho que tinha muito ainda para aprender, muito, muito. Mesmo assim consigo tocar no piano. Contou-nos a sua história de vida. Hoje em dia nenhuma menina teria as dificuldades que teve ou as limitações que teve. Se calhar hoje já se tem algumas, mas até há pouco tempo não tinham. Como é que acha, ou porquê é que acha que a nossa juventude está tão pouco ligada, ou cada vez está menos ligada às artes, em especial à poesia? O que é que acha que se passou? Ou que se está a passar? Sabe, hoje há muita coisa que desvia. Há muita coisa que desvia aos jovens. Os computadores. Eu sou a favor dos computadores. Mas isso é uma coisa que tornou
o espírito mais materialista, quer dizer, não os deixa desenvolver, porque tem aquela ocupação, que é uma tentação. Pois. Eu já vim aqui à escola preparatória fazerem aí 2 pequenas palestras, o ano passado e o outro ano, o Dia da Mulher, e uma das vezes convidaram-me também para falar sobre poesia, a professora Maria de Jesus. E eu acho que os miúdos se interessam, só que eles não têm esse estímulo, não têm ninguém que vá às aulas falar-lhes sobre poesia. Porque eu, quando estive ali na escola preparatória, vi que os miúdos ficaram muito interessados. E eu estimulei-os, disse, vocês escrevam o que pensam, mesmo que não rimem, porque depois vocês ajeitam melhor as frases, as palavras, mas devem dizer aquilo que sentem. E é nesse aspecto acho que os miúdos precisavam ter, e na aula de português, a mesma professora, um outro professor ou um poeta, que os incitasse a escrever. Porque eles às vezes têm até inspiração engraçada, que eu depois sugeri-lhe fazerem uma quadra, dizer o que eles pensassem. Olha que saíram coisas muito engraçadas. E até lá em casa até me ofereceram depois de escreverem umas quadras, ofereceram-mas. Cá está, a falta de estímulo que eles têm. Se eles tiverem alguém que numa aula lhes diga, escrevam, mesmo que não rime, porque é claro, agora a poesia livre, que liberta muito mais a pessoa do que se sujeitarem, por exemplo, um soneto. As décimas também são difíceis. A rima, a métrica, tudo isso é um bocado complicado. É complicado, mas também é fácil. Quer dizer, tem que saber explicar de uma maneira mais prática. Mas, como eles depois começam a perceber que tinha que escrever com métrica e com rima, eu sugeri-lhe que escreveram o que pensassem, porque depois de estar escrito o que pensassem, depois com os conhecimentos de gramática e de regras de poesia, eles depois ajeitariam melhor as frases. Porque e ficou surpreendida com alguns. Escreveram coisas muito engraçadas. Olha, uma miúda de São Romão, que eu não sei o nome dela, escreveu um poema tão bonito, tão comovente, que eu achei interessante. Como é que eles, naquele momento que eles estive a sugerirem, o que eles gostassem, ou a saudade, ou uma paisagem que vissem que os impressionasse, queira saber que fica, naquele momento, eu deixei-lhes um bocado, foi uma aula, eles começaram com ideias e começaram a escrever. Eu acho que a juventude hoje está afastada da poesia porque lhe falta de estímulo. Falta-lhe uma pessoa, falta-lhe um poeta que vá às aulas falar com eles. E a maioria deles acha uma seca, não é? A maioria deles acha uma seca, se calhar porque é que não conhece. Olha, sabe, eu acho que a seca é se for muito prolongado, porque as coisas, até porque eu gosto de escrever muito em poucas palavras, as coisas muito prolongadas, a falar muito tempo cansa. Tem que ser com vivacidade, com entusiasmo, quer dizer, têm que ser estimulados com entusiasmo, dar-lhes sugestões, escrevam lá o que vocês pensam, o que gostam, o que não gostaram que lhe fizessem. Escrevam, mas assim escrevam rápido. E dá-me a impressão que não pode ser muito prolongada essa aula, porque se é muito prolongada, depois começa-se a desinteressar, começa-se a notar logo. Linda. Relativamente à poesia, e estamos na terra de Flor Bela Espanca, é terra de poetas, não é? Sempre houve poetas aqui. Hoje, uma das únicas poetisas vivas entre nós é a Liolinda. Sente um bocadinho o peso de Flor Bela Espanca, ela influenciou-a. Sei que a sua mãe foi contemporânea dela, a sua mãe ainda é viva, tem 105 anos, faz 106 este ano, não é? Em abril. E está de perfeito juízo, como se costuma dizer. Sente o peso da responsabilidade de ser poetisa na terra de Flor Bela? Ela influenciou-a de alguma forma? Sim, ela influenciou-me muitíssimo e até mesmo quando eu era mais jovem eu conheci o pai da Flor Bela Espanca, porque isto é uma história e a minha mãe contou isso aos jornalistas quando foi entrevistada o ano passado. O meu avô era muito amigo do pai da Flor Bela Espanca e conviviam muito. O pai da Flor Bela Espanca tinha uma propriedade que era o Álamo, que hoje está um bocado transformado com hospedeiras, era o Álamo. E o meu avô Santos ia muito com o Espanca para o Álamo. E o meu avô foi padrinho da Flor Bela Espanca do primeiro casamento. Foi padrinho do primeiro casamento. E davam-se muito. E a minha mãe frequentava muito a casa da Flor Bela. A minha mãe era miúda, porque o meu avô ficou viúvo muito novo. E ficou com 3 filhas menores. E o Espanca, quando fazia lá festas em casa, a minha mãe conheceu o Pélias, o irmão da Flor Bela Espanca. E então o Espanca convidava o meu avô
e para levar as crianças. E a minha mãe ia para a casa dos senhores Espanca. É por isso que a minha mãe conheceu a Flor Bela, porque ela, quando faziam cá grandes festas, que o pai da Flor Bela era uma pessoa muito divertida. E então fazia cá grandes festas e trazia convidados, o Apélis, o filho, trazia convidados, aqueles almirantes da Marinha e da Aviação que vinham cá a Vila Viçosa. E ficavam cá, e a minha mãe era miúda e lembra-se do Apelos, conheceu o Apelos e conheceu aqueles senhores, e vinha a Flor Bela, mas a Flor Bela vinha menos. E o meu avô Santos levava as garotas para o Álamo e para a casa do senhor Esponta. E a minha mãe contactou muito perto com essa família, pois. E eu já mais jovem, ia ler os sonetos dela. O senhor Espanca ofereceu-me uma fotografia da Flor Bela. E eu escrevi uma valsa, que eu tenho uma valsa escrita, a valsa Flor Bela da minha autoria. Tenho lá escrita. Mas não sabia escrever a música, porque eu disse ao meu avô que tinha uma valsa que se chama da Flor Bela, e tenho-a lá em casa. Mas disse, avô, eu fiz esta música de ouvido. Mas não sei escrever música, porque não é fácil uma pessoa escrever uma música, é preciso ter conhecimentos. E o meu avô escreveu uma música. Eu ouvi o acordeão, toquei a valsa Flor Bela e o meu avô, eu estava a tocar e o meu avô a escrever. O meu avô sabia. Tenho uma escrita. A transformar os sons em letra. Em letras. E então, eu ia muito, e fui à casa do senhor Espanca mostrar-lhe a partitura. E ver o acordeão e toquei. E ele ofereceu uma fotografia dela. E conheci a madrasta, a dona Henriqueta. E quer dizer, já a Flor Bela tinha falecido, mas eu tinha uma admiração, uma paixão. E como conhecia ainda o pai, a minha mãe de vez em quando íamos visitar o senhor Espanca e a dona Henriqueta. E a minha mãe a falar desse tempo que ia assistir àquelas festas que faziam lá. E ela exerceu sobre mim uma grande influência. Ela diz, na minha juventude, quando eu tinha os meus 19, 18 anos, eu lia muito a Flor Bela e ela exerceu sobre mim uma grande influência. Só que eu não triste como ela, porque eu tenho muito gosto em viver, tenho um grande amor à vida e tenho sempre muitos projetos, muita coisa para fazer. Ela exerceu sobre mim aquela saudade, aquele amor ao Alentejo, que eu sinto também. Mas eu na parte mais positiva, até porque eu não tive os problemas que ela teve. Mas teve muita influência sobre mim. Aliás, eu acho que o Alentejo tem uma grande influência sobre os poetas, os pintores, os artistas. A nossa região tem qualquer coisa de estranho. Eu, às vezes, quando vou na estrada a conduzir, olho para os campos, eu sinto-me igual aos campos. Eu sinto que sou aquilo que estou a ver. Mas há um mistério, há uma saudade aqui, uma saudade que não termina. Sinto-me muito alentejana e acho que isso me ajuda muito a escrever. É uma alma tão grande como a paisagem que se vê, não é? É a paisagem. Que é imensa. Eu vou ver a minha mãe, eu vou olhando os campos da Serra d'Ossa. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que nos fala, mas que não é em palavras. Há qualquer coisa que nos causa uma profunda saudade. E é isso que me ajuda a escrever. Relativamente a Vila Viçosa, estamos quase a entrar na reta final, muito havia para dizer, teríamos muito para conversar. É uma conversadora nata. Relativamente à sua terra, à sua Vila Viçosa, sente-se amada pelos seus, sente-se de alguma forma, não é reconhecida, mas acarinhada pelas pessoas? Sim. Pelas suas artes? Sim, tenho. Tenho muito boa impressão nas pessoas. Acho que as pessoas aqui têm-me acarinhado muito e eu tenho tocado aí em espetáculos e tenho feito exposições de pintura aqui. E acho que as pessoas que apreciam, que gostam, participam, não me posso queixar. Pelo contrário, sinto-me muito acarinhada aqui. É uma mulher feliz com a sua idade? Sim, sou uma pessoa feliz e sou uma pessoa jovem de espírito. E o meu pai era igual. O meu pai já com 100 anos dizia que ainda tinha muita coisa para fazer. E eu acho que sou assim, acho que tenho muito ainda para dar às outras pessoas. Quer dizer, tem tanta coisa bonita que eu sinto em mim que tenho que transmitir às outras pessoas. Eu sinto-me feliz assim. Esperamos que tenha muitos e muitos anos ainda pela frente, para, atendendo à longevidade da sua família. O pai faleceu com 103, a mãe vai fazer 106. Deus queira que consiga também atingir esses níveis, porque assim
vai ter muitos anos ainda para nos encher de poesia, de música. Sim, de quadros, os quadros também. A minha casa está cheia de quadros. Mas sabe, engraçado, eu onde quer que vou, faço alguma reportagem em pintura. E então estive na praia, eu poucas vezes andei no mar e tomar banho, porque eu estive a desenhar os banhistas e estive no Algarve, adorei, tenho lá vários quadros com a praia, com os banhistas sentados descuidados, deitados na areia a dormir. Eu achei uma graça, pintei muita coisa. Agora há pouco tempo o meu pai levou-me à Alqueva, já tem 2 quadros pintados do Alqueva. Fui à Ericeira, porque o irmão da minha nora vive na Ericeira, e mostrou-me a Ericeira e fiquei deslumbrada. Tenho lá quadros da Ericeira. Onde quer que vou, faço alguma reportagem em pintura. Não leva a máquina fotográfica, leva as telas e os pincéis. Sim, exatamente. Lilinha, deixo-lhe agora um espaço para se dirigir aos nossos jovens e à população de Vila Viçosa e àqueles que nos quiserem ver através do meu canal. Deixo-lhe um minuto para deixar uma mensagem e um apelo a estes jovens da nossa terra. Olha, os jovens da nossa terra acho que podem fazer muito, só que eles precisam de mais estímulo, porque nós temos aí rapazes e raparigas já com muito valor. E acho que era necessário haver um impulso maior na cultura, dar-lhe oportunidade até para estudarem música e para pintarem, porque assim que há aí gente com vocação para pintarem, só que eles precisam de ser estimulados, porque acho que os jovens hoje têm, principalmente pela música, têm muito interesse. Mas acho que vale a pena estudarem um pouco de música, porque a maneira de aprendermos música é muito mais fácil. Antigamente estudar música era uma seca, como se costuma dizer, mas hoje não. E é muito engraçado ver aí grupos de rapazes que se dediquem a cantarem, até inclusive a tocarem, porque eu acho que os jovens hoje têm mais interesse do que tinham antigamente. Antigamente, cá está, quase que se fazia troça disso, mas não. O que eles não têm é oportunidades, mas precisam ser estimulados. Porque eu não acredito que nesta juventude que há aqui em Vila Viçosa, que não haja gente com valor. Tanto na pintura, como na música, como na escrita. O que eles precisam é ser estimulados. E haver mais... e fadistas, temos aí também fadistas, fazerem-se pequenos espetáculos em que eles também participassem. O mais mal, o mais bem. Fica o apelo, vamos obviamente incentivar quer a escola, quer as instituições aqui da terra, para que possam mostrar os nossos jovens e para que eles possam ter a oportunidade de mostrar os seus talentos. Os seus talentos, porque eles precisam ser convidados para participarem, porque isso, parece que não, ajuda-os muito a debruçarem-se mais sobre a arte. Professora Lilinha, muito obrigado pela sua presença. Gostámos muito de a ter em 30 minutos com. Esperemos poder tê-la mais vezes com outros temas, talvez sob outro formato, a falar ou especificamente de poesia ou de arte, ficarmos a falar ou de pintura, ficarmos a falar sobre um tema mais algum tempo. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Gostámos muito de a ter cá. Já sabe, pode sempre ver esta entrevista no meu canal. Sugiro também aos senhores telespectadores que o possam fazer e divulgar. Estes 30 minutos com pretende ser um programa que divulga não só a nossa terra, como as nossas personalidades. Até um próximo programa. Uma boa tarde para si. Tive muito prazer em estar aqui presente. Muito obrigado, meu.